queridos amigos. Estamos iniciando mais um estudo para o Grupo Espírita A Casa da Acolhida. Hoje dando início à obra Fonte Viva, esta obra que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, através do seu mentor espiritual, Emmanuel, e onde nós podemos, através desse material, fazer a leitura de interpretações da mensagem trazida no Evangelho, onde Emmanuel vem explicar, vem esclarecer, e aqui hoje nós iremos dar início a esse estudo, buscando facilitar o entendimento, facilitar a compreensão, linkando a mensagem que o Emmanuel transcreveu com outras mensagens que estão no Evangelho, nas obras básicas segundo o Espiritismo, fazendo com que a nossa oportunidade terrena seja mais bem vivida, seja mais bem aproveitada. Hoje, para dar início, convidamos a todos que em prece possamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esse momento único e ímpar em nossa vida, que é de aproveitar cada instante para recolher com Jesus a mensagem de amor e buscar vivenciá-la em todos os momentos de nossa vida, por mais difícil e turbulento que esses momentos sejam. Pedimos ao Pai que abençoe a todos que farão esses estudos nos capítulos que seguirão e que a luz divina esteja diante de cada um de nós. Um breve entendimento sobre esse material. Esse livro faz parte da coleção Fonte Viva, aqui é um livrinho, e ele contempla mais 4 livros a partir deste, que vão fazer a leitura, que vão seguir esse entendimento desta obra, das mensagens do Evangelho, dos versículos com o Emmanuel falando. Convidamos a todos vocês que chegaram agora, que possam assistir o material. Se gostar, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike, deixa o comentário. Compartilhe com seus amigos e se inscrevam para que o YouTube, através do seu algoritmo, possa compartilhar esse material toda vez que um tema similar for pesquisado. Então vamos lá. Capítulo 1, intitulado Ante a lição. Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Paulo, segunda carta a Timóteo 2, 7. Ante a exposição da verdade, não te esquives à meditação sobre a luz que recebes. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia sem abrir-lhe a acústica da alma, não percebe as notas divinas. Debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes. Se não descerrares o coração para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações, isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considero o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Iniciando, então, o nosso bate-papo aqui sobre essa obra sublime que vem trazer o Emmanuel, ele inicia nos chamando, nos convocando para cada mensagem que nós absorvermos através dos estudos que realizarmos. Sejam em grupos espíritas, sejam no nosso próprio lar, no culto no lar, seja numa leitura que façamos de forma a recolhermos dentro do nosso íntimo a mensagem que ali é trazida com amor. Aqui ele vem de trazer uma carta, um pedaço da carta a Timóteo, ao qual foi muito querido para Paulo. E Paulo orienta a Timóteo: considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Mas como que o Senhor nos dá um entendimento em tudo?
Então, o Emmanuel vem explicar. Se estamos diante da verdade, não devemos esquivar a meditação sobre aquela luz que recebermos. Não podemos sair fora dela. Se vier de alguma forma recolhermos que seja uma mensagem ouvida ou lida, nós devemos tentar ver o que aquilo pode tocar em mim, o que eu posso aprender daquela mensagem. E ele vem nos dizer, quem olha para o céu, mas de relance, sem contemplar as estrelas, não acaba não enxergando as estrelas. Ou quem ouve uma sinfonia sem abrir a acústica da alma, perde as notas divinas que são tocadas ali. Nós olharmos com mais cuidado para aquilo que nos é trazido é algo muito importante. Ele vem dizer, debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes. Não adianta ouvirmos palavras inspiradoras se nós não abrirmos o nosso coração para que o sentimento mergulhe na claridade bendita daquela palavra. Se nós não permitirmos que dentro de nós, o nosso íntimo, não se eleve até aquele que trouxe a mensagem. Como nós estamos lendo Paulo, se nós não buscarmos sintonizar com ele, nós nunca entenderemos na profundidade a mensagem que ele quis trazer. O que ele quis orientar para Timóteo. É isso que o Emmanuel está nos dizendo. É abrir o coração para que ele possa se elevar, para que o sentimento se aflore até aquele que trouxe a mensagem. E vai nos dizer mais. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de reter os ensinos da Boa Nova, afirmando que são inaptos à frente de novas revelações. Mas porque não dispensam maior trato à lição ouvida, porque nós não dedicamos e nos demoramos longo tempo em distrações ou em leviandades. Se observarmos hoje o nosso momento, essa mensagem trazida aqui no século passado, né, se nós pegarmos a introdução, ela é de 1956, 11 de fevereiro de 1956, o Chico finalizava a psicografia através da orientação de Emmanuel. E aí a gente vai ver que nessa data não existia ainda internet. Isso tudo que nós temos hoje de tecnológico, nós estamos falando de um período de quase 70 anos atrás. 60 e poucos anos, aonde essa mensagem é tão atual quanto era naquela época. Aonde as distrações hoje são muito maiores. Os incentivos à leviandade, seja material, espiritual, seja de qualquer forma, são muito mais atrativos. Nós somos chamados a todos os instantes a nos distrairmos, a nos perdermos. E isso é um dos males que o século carrega. Mas é a grande chave para aquele que consegue suportar esse chamado e voltar às meditações da mensagem de amor que o Cristo nos trouxe. O Emmanuel vem trazer um exemplo simples. Quando o quarto permanece sombrio, somos nós que desatamos o ferrolho à janela, somos nós que tiramos a fechadura e permitimos que o sol nos visite. Somos nós que abrimos a cortina. Somos nós que abrimos a porta. Então parte da vontade de cada um de nós. Lembremos do capítulo do livro que já foi estudado anteriormente, o capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, vontade. Tem que existir vontade dentro de nós para irmos até lá, abrirmos a porta e permitir que o sol venha nos iluminar. Não adianta reclamar, lamentar pela falta de iluminação se nós não nos iluminarmos interiormente. Aconselho a leitura do livro Voltei, psicografado por Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, sobre agora a orientação do Espírito Jacó. Dediquemos algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo do gentil é claro na observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do código da vida eterna,
o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á o entendimento em tudo. Mas será que nós estamos preparados para receber essa mensagem de amor que Jesus nos trouxe? Para responder essa pergunta, eu vou na questão 619 do Livro dos Espíritos, onde inicia o capítulo 1 do terceiro livro, que são Leis Morais, Lei Divina ou Natural, e a questão 619 vem nos perguntar, o Kardec pergunta aos Espíritos: Deus deu a todos os homens o meio de conhecer a sua lei? Será que nós somos capazes de fazer esse entendimento ao qual o Paulo vem orientar a Timóteo? Todos podem conhecê-la, respondem aqui os Espíritos, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que querem pesquisá-la são os que melhor a compreendem. No entanto, todos irão compreendê-la um dia, pois é preciso que o progresso se realize. Então isso acontecerá de forma natural, porque nós temos que ser levados para a evolução. Então, essa lei divina que nós precisamos buscar para que nós possamos abrir a janela do nosso coração, para que essa luz venha clarear aquilo que já está escrito dentro de nós. Vamos à questão 621, onde ele diz: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Nós já carregamos esse manual. O que nos falta é abrir a iluminação para que a claridade possa iluminar as páginas desse manual e que possamos assim compreendê-lo. Pulando mais alguns capítulos, eu vou à questão 647, divisão da lei natural, onde é perguntado aos Espíritos por Kardec: toda a lei de Deus está contida na máxima de amor ao próximo ensinada por Jesus? Certamente, essa máxima inclui todos os deveres do homem entre si, mas é preciso mostrar-lhe sua aplicação. Caso contrário, deixarão de praticá-la como fazem hoje. Além disso, a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida, e essa máxima é apenas uma parte dela. Os homens necessitam de regras preciosas. Os preceitos genéricos e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. Buscar o entendimento, buscar a compreensão da mensagem, vai partir também da aplicação dela. Então, quando nós abrirmos a janela de nosso coração, para que essa mensagem possa clarear o manual que já está conosco, passaremos a viver com mais amor e assim fazer com que a lição estudada, a lição ouvida ou a lição lida seja acolhida, seja compreendida, seja entendida e possa ser vivenciada. A melhor maneira de falar do Evangelho para alguém não é abrindo as páginas do Evangelho, é sendo o Evangelho em ação, o Evangelho em exemplificação. Lembrando o nosso Mestre Jesus, ele não leu as páginas do Evangelho, ele foi a página do Evangelho. Ele foi todas aquelas páginas ensinadas, trazidas com muito amor àqueles que o ouviam. Precisamos recordar que aquilo foi transcrito muito após o seu desencarne, o seu retorno à parte espiritual, com grande louvor. E é importante compreendermos que, assim como ele, nós também retornaremos para a pátria, mas nesse momento agora nós somos chamados para fazer o melhor que pudermos, da melhor maneira possível. Então que assim façamos dentro do nosso limite. Obrigado, Deus possa estar com todos, continue conosco, pois teremos mais vídeos a partir desse, todos fazendo estudo dessa bela obra que se inicia do livro Fonte Viva.